Vamos ver, boa noite. Confirmem se vocês estão recebendo. Deixa eu ver onde está o chat. Hoje o cenário é um pouco diferente, mas só um pouquinho. Vamos ver. Chat. Acho que eu recebi aqui. Meio no momento certo. Boa noite, Diego. Boa noite, Felipe. Boa noite, Fred. Boa noite, Rafael. Kaique. 0, Reiner Schmidt. 0, Thiago. Leandro Paiva, acho que eu não esqueci ninguém. Muitos rostos conhecidos, muitos nomes pelo menos conhecidos. E estamos aqui, como vocês podem reparar, não estamos naquele cenário bonito, aquela iluminação, toda aquela câmera, né? Que tem de efeitos, por quê? Estamos com um recém-nascido, né? Em casa. Obrigado à mensagem de todo mundo, eu vi que eu não consegui responder. Na verdade, eu digo, né? Não é que a rotina ficou caótica, mas o grau de entropia aumentou consideravelmente, né? A gente adapta do jeito que tem que adaptar mesmo. Então lá em cima a bebezinha já está dormindo, as outras duas crianças já estão dormindo também. E aqui embaixo a gente faz do jeito que dá. Eu não poderia deixar, então assim, eu fiquei de marcar essa aula, essa live aqui no YouTube, faz muito tempo. Óbvio, a correria permanece, mas não tem problema nenhum. Eu consegui encontrar, porque eu acho que é um tema, cara, que eu venho falando, eu venho publicando, e sempre que eu trago essa situação, o que acontece? O pessoal me pergunta em relação a método de estudos, né? Quem está chegando agora, vamos aproveitar para se inscrever no canal, curtir também, que ajuda com certeza a divulgação. Poucos vídeos são monetizados, então nem é por isso mesmo. É para ajudar no alcance e na divulgação. Eu quero começar aqui falando o que motivou vocês assim, pensando, parte de estudos, parte de leitura, parte de livros, vida intelectual ou apenas para uma coisa mais pensando na evolução da carreira? Porque é uma aula dinâmica, não é uma aula que a gente preparou amarradinha, mas uma conversa que vai se enrolar. Eu trouxe o material, o mapa mental que eu uso e uma troca de experiências, né? Apesar do tempo não ser longo o suficiente para eu conseguir passar, eu acho que é uma boa troca de experiência. Qual é a principal dor no sentido do marketing? A dificuldade que vocês sentem hoje, assim, eu não sei estudar. A área de estudo que a gente pega, você tem a faculdade e a escola, elas são feitas para você se formar, você trabalhar e você gerar valor por meio do seu trabalho. Então, a faculdade e a escola, elas têm uma metodologia de ensino que vai trabalhar todo mundo, ela vai estar nivelando todo mundo na mesma régua, só que isso é problemático. Para quê? Porque o estudo, quando você pensa em arte e serviço, é totalmente diferente das artes liberais, entendeu? E quando a gente quer estudar por conta própria agora, a gente pega aqueles vícios. Se eu preciso adquirir uma habilidade qualquer, como que eu vou fazer? Peraí que o áudio vai estar duplicado. Como que eu vou fazer? Você vai ter que desenvolver um jeito de estudar sozinho. Porque assim, a faculdade e a escola, o ensino médio, eles servem a gente aqui, ó, nessa dimensão, beleza? Só que eu tenho que evoluir não apenas na dimensão do estudo. Eu tenho sim que pensar, cara, quanto mais eu estudo na minha carreira, mais eu evoluo. E aqui também, a parte pessoal, eu também vou ter que evoluir, assim como a parte espiritual, a parte filosófica. Eu estou mandando aqui. Mandando. Pronto. Eu vou evoluir na parte minha. Eu sou cientista de dados, eu tenho que pegar essa área do conhecimento. O que seria então a área pessoal, espiritual, filosófica? Eu não vou entrar nisso daqui agora em si, porque eu sei que falta muito ainda para ter esse insight, para a galera entender a finalidade. Mas eu recomendo dar uma olhadinha, porque eu falo, como que eu passei na AFA, saindo, aprendendo a estudar por conta própria, né? E eu digo, estudar por conta própria. Cara, pegar um concurso, que é um concurso para 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, e eu consegui aprovação ali, depois também para o ITA, mas eu digo, o estudo que ele acompanha até hoje, vamos ver, ferramenta, mapa mental, MindNode, cara, é o MindNode. Então, o estudo em si, ele não pode ser apenas por cursos online, ele nem deve ser por resumo. E aqui a gente tem um vício horrível, cara, que quando você chega até na faculdade mesmo,
você pede o slide do professor, você não está nem comprando livros, né? Você está pedindo xerox, às vezes, de apostila. A gente acostumou a estudar totalmente por apostila. Então a gente não deve estudar por cursos online, não deve ser por resumos apenas, ou baseado em projeto. A gente tem que pensar numa questão fundamental e nas falhas formativas que a gente tem. Isso é interessante. Não faz mas cara, o que são essas questões fundamentais? Vamos lá. Como você define aquilo que você tem que começar a estudar? Você define o que você tem que começar a estudar baseado primeiro momento, qual o problema maior da sua vida? A gente tem uma mentalidade pequena, a gente começa a trabalhar, às vezes, poxa, eu quero cuidar do meu quadrado ali, eu quero fazer aquele meu microserviço, por isso que a gente deixa de evoluir. Nem estou falando evoluindo do nível pessoal, mas para eu conseguir evoluir na minha carreira, eu tenho que ter um projeto muito maior. Então, assim, você é ambicioso, às vezes, no sentido, cara, eu gosto muito da parte de robótica, eu quero resolver um problema muito avançado lá, como que os robôs enxergam? E eu vou depois fazendo o caminho inverso. Eu vou entendendo todas as habilidades, tudo que eu preciso para conseguir chegar naquele ponto. Então, assim, a questão fundamental é aquilo, do lado da religião, né? Poxa, Deus existe, por que eu tenho que fazer determinadas coisas para ir para o céu? Seria no nível espiritual. Talvez, o que eu tenho que fazer para ser salvo? É uma questão fundamental, que vai me guiar no estudo. Mas no lado da profissão, por exemplo, hoje, eu penso, como que eu faço um carro, sei lá, um drone, ele voar? Um drone, ele voar sozinho, mapear. Daí eu vou entrar na questão, poxa, como que os drones enxergam? Como que eles fazem sentido a partir das coisas, né? Etc e tal. E aí eu vou fazendo a função inversa. Então, recomendação de leitura, batam um print nisso daqui, porque eu acho que vale a pena, né? Deixa eu ver se está aparecendo bem. Vou colocar aqui no cantinho. A gente pode disponibilizar, eu não sei aonde. Vamos ver. Cara, Rafael, tem algum grupo, cara, de WhatsApp que você pode colocar o link pra galera participar? Porque, cara, daí a gente pode botar pra galera. Pode botar pra galera o mapa. Eu posso sim. Deixa eu anotar aqui, que eu já passo pra ele. Então vamos lá. A gente joga ali dentro. Cara, vida intelectual. Vida intelectual, Certilanges. É o primeiro. A vida intelectual. Não adianta, deixa eu diminuir minha cabeça aqui, cara. Um monitor só? Fazer o quê? Vou pegar slide. Colocar pequeno só para não atrapalhar o mapa. Então vamos lá. Vida intelectual é o livro que você tem que entender. Primeiro ponto, cara, por que eu tenho que estudar? Se você tiver a mentalidade, vou estudar para passar num concurso, ou eu vou estudar para me manter empregado, vou estudar para conseguir melhores salários, é uma visão muito pequena, é uma visão muito materialista, no sentido de que, poxa, não pode, não deveria ser somente assim. Basicamente, entenda que você tem dons, você tem habilidades, você tem um caminho, questões fundamentais, a busca pela verdade, você tem que responder ela ao longo da vida, né? E para você conseguir fazer isso, você, do primeiro dia até o último dia seu de vida, pelo menos de quando você começa a estudar, enquanto você puder, você vai estar reservando um horário. Eu sei que muita gente, é muito estranho quando a gente fala, poxa, mas estudar diariamente é uma coisa muito absurda. Não é absurdo. Se a gente pegar, eu pego aqui o tempo de tela meu, vamos pegar, sei lá, vai estar, eu trabalho no Instagram, tudo bem, mas se eu não trabalhasse, cara, vai lá, 1, 2 horas em redes sociais. Porra, usa livro, cara, entendeu? Dá pra tirar 1 hora, mas eu nem precisa ser tão extremo. Pra quem nunca estudou às vezes na vida, mas cara, você tem que reservar pelo menos dia sim, dia não, um horário na semana. Você estuda porque você tem que desenvolver essas habilidades ao longo da vida. As pessoas falam, por que eu não consigo promoção no trabalho? Porra, quando foi a última vez que você se dedicou a evoluir na profissão? E eu não estou falando comprar cursos apenas. Eu vendo cursos, os cursos são excelentes, apesar de vez em quando ter alguma pessoa perdida, que nem chegou por aí, nem viu o e-mail que a gente mandou, mas os cursos são excelentes, o NPS sempre alto. Cara, o que acontece? O curso, mesmo uma faculdade, pega Harvard, MIT, qualquer faculdade, você tem a matéria e você tem, dentro da ementa daquela matéria, você tem uma lista de materiais. E materiais é o quê? A literatura, a bibliografia recomendada.
Então eu pego o melhor curso de visão computacional do mundo. Ele vai estar o livro de Zelensky ali de algoritmos de visão. Eu pego um curso de processamento de imagem, ele vai estar lá o livro do Woods e Gonzalez, né? Eu tenho livros clássicos. Então o estudo, outra coisa, ele começa por livros clássicos. Ah, Carlos, você recomenda Python aquele livro, né? Python do zero, etc e tal. Deixa eu só colocar no modo de estúdio, porque daí eu economizo espaço na tela, monitor só. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, cara. Aqui. Consigo, pronto. Foi? A tela só que sumiu e ficou ali embaixo. Vamos lá. Vou deixar solta aqui mesmo. Ela fica flutuando? Então, dá para minimizar. Pronto. Cara, então você... De maneira alguma você pode só estudar por cursos. É a primeira virada de chave que tem que ter na cabeça, cara. É a primeira virada que você tem que ter. O que é? Papel e caneta, filosofia. Esse curso é excelente para você aprender a desenvolver nova habilidade de visão computacional. Como para diria os criadores dos primeiros algoritmos genéticos. Qual desse daí? Qual desse daí, Johnny? Então, o que matérias do curso. Entendi. É qualquer curso, cara. A verdade é essa. É qualquer curso, cara, que a gente não pode. A gente tem que pegar poxa, tem uma bibliografia. A dica que eu dou para quem está patinando em qualquer curso que tem ali, né? Que nem falar assim, poxa, corram para as montanhas, é uma cilada, etc e tal. Exatamente. Exatamente, se você fica só ouvindo o professor, a tua cabeça não existe aprendizado, atenção. Se você se formou na faculdade sem usar um livro e ter o livro, eu não falo pedir a xerox para o professor, você não aprendeu de verdade, é diferente. Peguem o livro, então pega a minha área, pega a sua área. Veja, um ótimo parâmetro é você fazer uma pesquisa nas 10 melhores faculdades que tem aquele curso. Ela pega o clichê, Stanford, MIT, Harvard, vai pegando, pega aqui no Brasil USP, ITA, Unicamp, etc. Veja na ementa da matéria que eles liberam no Google, naquela matéria quais os livros que eles usam. Não foge daquilo. Esses são os livros clássicos. E é muito difícil quando você pensa Data Science. Você recomenda o curso, o livro, aquele livro que tem Python from Scratch, aquele Python do zero que é um livro, ou aqueles livros fininhos, etc. Cara, são... depende, mas eu não recomendo. Eu recomendo uma outra abordagem. Eu prefiro que você comece pelos livros mais clássicos e às vezes um pouco mais acadêmicos, em paralelo com algum curso, cara. Então você compra sim um curso, porque o papel do professor é essencial. O professor ele já destrinchou, só que aí que está o erro. Eu tenho aluno que às vezes vai terminar o Data Science na prática. Cara, o Data Science na prática é perfeito e dentro de Data Science, se você quiser, poxa, fazer dashboard no Streamlit, daí aluno, poxa, vai ter curso de Streamlit? Eu até tenho, mas não é o caso, assim, tipo, a pessoa depende de um curso que é um conhecimento básico, quando ela deveria ter desenvolvido a capacidade de aprender algumas coisas sozinho. Por que vocês não encontram praticamente cursos avançados para se comprar? Você vai ter somente, cara, os cursos mais introdutórios, um nível intermediário, e realmente existe um gap. Primeiro tem a questão comercial, não vai ser tão vendido, vai ser a saída dele vai ser um pouco complicada, né? Você não tem tantas pessoas que comprariam ele. É muito mais vantajoso para as grandes escolas, tipo a Alura da vida, por exemplo, ou escolas desse tipo, fazerem cursos de introdutórios. Mas é um dos motivos. O outro motivo, uma pessoa que ela evoluiu de verdade nos estudos, ela não vai precisar aprender cada besteirinha. Ela com a documentação ou com algum tutorial totalmente isolado que alguém botou no YouTube, ou uma implementação de paper, ou um repositório, etc e tal, essa pessoa vai conseguir, entendeu? Então, e a gente só obtém isso desenvolvendo autodidatismo. Então, assim, cara, tem um papel na mão, eu esqueci de avisar lá no começo, mas, por favor, peguem um papel, cara. Eu quero que vocês peguem um papel para anotar. Eu tenho que ter um livro da área técnica. Não vamos esquecer um pouco ainda das outras dimensões, porque a maior parte chegou aqui pensando em estudar para evoluir, cara. Para evoluir. Você vai pegar e tentar descobrir a sua missão, cara, de tarefa.
agora é mapear qual livro da sua área é usado em faculdade. O hands-on, por exemplo, Machine Learning with Scikit-Learn, Keras and TensorFlow, na terceira edição, que eu passei a recomendar a terceira edição e não mais a segunda edição, ele não é um livro necessariamente que ele é usado em faculdade, pode ser sim ou não, mas é um livro muito prático, eu gosto, mas esse seria o primeiro livro para você comprar e seguir de fato. Qual que é o problema? As pessoas até compram, elas começam a ler e abandonam. Cara, você tem que ter um plano para atacar o livro. Eu pego o livro do Zelensky, de visão computacional. Cara, ele é grosso, fantástico, não que você vai ver tudo, mas você vai ter que saber. Eu quero aprender SLAM, mapeamento e localização em tempo real para robótica. Qual que é questão fundamental. No papel de vocês, faça uma bolinha assim. Cara, eu tenho que descobrir minha questão fundamental. É uma palavra que o David Pancera usa e que é fantástica. A questão fundamental do meu trabalho. Onde eu quero chegar? Pensa assim, 10 anos na frente. É exagero. É exagero? Não é exagero, mas vamos lá. Exagera 20 anos. Se você pudesse evoluir ao seu máximo profissional, coloquem aqui só para ter uma noção. Pô, o que seria? Eu quero trabalhar na parte da Tesla, um exemplo. Mas daí a gente vai ser mais específico. Mas o que mais me encanta ali? O sistema de detecção de colisão. Daí nem vou pegar Tesla, vamos pegar carros autônomos. Cara, eu sei que existem pessoas que fazem fusão de sensores com LiDAR, com câmera e com radar. Como que é calculado isso daí pela triangulação, feature detection, etc e tal. Mas o que é uma máquina vendo? Assim, eu quero entender, lá na frente eu quero fazer carros autônomos. Então eu tenho que entender como os carros veem, o que ele está vendo, o que um LiDAR funciona, como que é a fusão dos sensores, como que eu calculo isso. Então, a partir da questão sua fundamental, você destrincha. Senão, você vai estar estudando cada hora uma determinada coisa. Entenderam? Então, cada hora você não pode estar estudando uma coisa. Você tem que seguir aquela trilha. E aí você vai ter um mapa. Faz sentido? No começo é difícil, é um exercício, mas você vai identificando, cara, a partir daquele final, o que é a tecnologia. Você tem que pensar 10 anos, porque você não estuda somente para agora, né? Então, essa recomendação de leitura, o primeiro livro vai te ensinar o porquê você tem que ler e estudar. Não é só para arranjar um emprego, é a sua vida inteira. É hábito, é uma leitura. Cara, pensa, não tenho tempo, daí mandaram, vou entrar em burnout, não sei o que, etc e tal. Cara, mas se você não ler, você vai ficar estagnado, você não vai evoluir como pessoa, não vai evoluir na área profissional. Usa o tempo de algum outro lugar. Mas a maior parte das pessoas, elas não sabem como estudar. Elas não sabem como estudar. E esse é o melhor livro de todos. Como ler um livro, eu acho que é a tradução dele em português, ou como ler livros, do Mortimer Adler. E eu tenho até aqui, eu posso compartilhar com vocês. Eu fiz um mapeamento aqui. Esse daqui não vai dar para explicar todo, mas eu pelo menos eu passo aqui, né, para vocês. Então, deixa eu só ver onde que tá, cadê? Esse daqui? Não, esse daqui tem bastante, né? Vocês repararam que tem bastante, eu uso muito mapa. Como ler um livro? Ele vai ensinar a técnica. Se eu tivesse somente 2 livros, esqueçam, essa recomendação aqui estava em outro contexto, tá? Mas, o 2, o 4 e o 5 para desenvolver uma vida de estudos. Mas se vocês só pegarem só os 2 primeiros, e qual que eu leio primeiro, Carlos? Começa pela vida intelectual, porque ele é menorzinho, ele é denso, ele exige atenção. Mas como ler um livro depois? Se você já fizer isso, poxa, cara, você já vai entender perfeitamente a técnica que você vai ter que usar. Depois, ultra aprendizado em outra etapa, porque é mais um framework, né? Mas essa parte, então, assim, vida intelectual, eu entendi, ele vai te fazer e você vai... Cara, é verdade, tem que achar um horário na minha agenda. E aqui que está a questão. O estudo, ele também não deve ser, quando sobrar um tempo. A maior parte das pessoas, elas vão acabar procrastinando, elas vão acabar não levando a sério. Fala, eu começo e eu não consigo terminar. Você não consegue terminar porque você não transformou em rotina e você não estabeleceu aquilo. Deixa eu colocar, ele fica atrapalhando aqui, mas vamos ver. Você não tem um horário, você tem que ter um horário, você tem que ter um dia, todo dia, ou dia sim, dia não, tal hora. É quando as crianças dormirem, é antes, eu vou acordar. Cara, acordar uma hora antes é uma coisa muito tranquilo, cara. Você tem que ter um horário fixo, e não é em qualquer canto, não é com a TV.
Poxa, eu venho aqui para a cozinha de madrugada, por quê? Agora não tô acordando de madrugada porque, pô, tô dormindo 4, 5 horas por noite com a bebezinha, né, cara? Então ela tem demandado muito, mas é fase, a gente se adapta. Um plano não deve frustrar. E vai frustrar muita gente, às vezes, cara, eu não consigo porque tá difícil. Tudo bem, tem hora que não vai dar mesmo. Mas eu sei que daqui a pouco eu tô voltando pra rotina. Agora tá puxado pra caramba. Entenderam? Mas é isso. Você vai ter uma mesa e zero distração. Esqueça estudar, cara, do computador. Só em última hipótese, eu tô falando sério, anotem isso. Não atrapalha tanto. Não, você tem uma carga cognitiva muito grande, até mesmo o Kindle. O que é carga cognitiva? Você tem a memória de transporte, que vai levar as coisas da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Quanto mais coisas tiverem, menos absorção você vai ter. A sua absorção vai ser muito menor. Porque para e pensa da seguinte maneira. Como que eu vou manter o foco? Mas o Kindle... Não, o Kindle do nada parece uma coisinha sublinhada ali embaixo, bem de levinho, que nem te chamaria atenção. 50 pessoas sublinharam essa desgraça e você também quer ver o que é aquilo, né? Você nem sabe. Porque você já está perdendo atenção, daí aparece e é ruim de virar a página. Por que pessoas fumam charuto? Mas fumar não faz bem para a saúde. Assim como Coca-Cola não faz bem, assim como açúcar, assim como sal, nada faz bem. Mas tem pessoas que gostam porque aquilo ajuda a ambientar. Então, assim, por que tem pessoas? Não é pelo vício. Ela sabe até que mais os benefícios daquela pessoa. Eu não fumo charuto, mas eu digo, tem muitas pessoas, a gente começou a ver, mas é uma coisa muito interessante, realmente. Aquilo como que traz para você o ambiente, né? O Jordan Peterson, ele fala, você muda o externo para você mudar o interno. Então, se eu estou com dificuldade de me concentrar no trabalho ou para ler, por que você não toma banho, faz a barba, bota uma roupa confortável, um tênis, né, cara? Não ficar descalço. Essas coisas parecem besteira, mas não são. Você se sente melhor e você tira toda a distração eletrônica, cara. Não tem como estudar na frente do computador. Você vai perder o foco rapidinho. Mas eu gosto de anotar. É outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco na parte de leitura, né? Então, só a parte que eu pulei, que no começo da aula eu acabei perdendo ali o fio da meada, artes liberais e arte serviço. Artes liberais, elas vão visar você pode evoluir tanto nas artes liberais, nessa parte mais que complementar, filosófica, retórica, na gramática, na lógica, coisas que vão te ajudar a evoluir nesse sentido, mas evoluir simultaneamente nas artes serviço, que é o seu ganha-pão, aquilo que você vende a sua hora. Só que hoje em TI, tecnologia, dados, etc., a pessoa só quer saber da parte do código, só a parte hard skill, só a parte matemática. E outra coisa, quando me perguntam, Carlos, você recomenda que uma criança ela deva saber programar desde cedo? Você acha que uma criança ela deve estar inserida nas telas logo de cedo? Obviamente que não. Programação não é nada mais do que a abstração do mundo. Uma criança ela tem que perceber o mundo, ela tem que pegar pelos sentidos externos, ela percebe para a imaginação dela gerar os fantasmas, para ela aprender a criar os conceitos. As crianças estão aprendendo, desenhem um coelho. As crianças já desenham tipo perna longa da vida, deve ter algum perna longa recente, alguma coisa nesse sentido. Porque elas já aprenderam com a abstração. E isso é muito complicado, porque as notícias também, se você olha hoje como elas chegam, a alfabetização em massa, ela trouxe os veículos de comunicação com os jornais, com as revistas, já trazendo a informação, já com juízo de valor. A maior parte das pessoas hoje, elas não sabem ter análise, senso crítico próprio, porque tudo já chega mastigado. Quando você começa a ler livros, você começa não só livros da sua área, mas toda essa evolução em diversos pilares, isso faz com que você comece a ganhar essa capacidade de, daqui a pouco, não no começo, mas várias leituras de várias áreas complementares, você consegue juntar aquele conhecimento e rumar em determinada direção. Perfeito? Então assim, as pessoas hoje só sabem programação. As crianças, desde cedo, elas já aprendem pela abstração, elas vão ser péssimas em resolver problemas do mundo real. E programação é resolver problema do mundo real. Qualquer adulto que aprendeu a programar, então não é isso que vai fazer a diferença no universo das crianças, né? Uma criança ela deve desenvolver outras habilidades, sentido externo, coordenação fina, coordenação motora para esportes. Caiu? Caiu aqui? Alguém me confirma? Para mim não caiu não, aqui a conexão está mostrando ainda. Então, a falta de lógica também.
Se eu falo hoje que um profissional de data science, uma pessoa que saia do zero, é possível alguém, se alguém saiu do zero hoje e fizer o meu curso, é possível que ela ganhe 10 mil reais em 6 meses. Daí a pessoa é cancelada, né? Quando fala isso. As pessoas não sabem mais os argumentos lógicos, os operadores lógicos, né? A educação clássica, antigamente, ela trazia esses pontos. Você tinha a lógica, a retórica e a gramática. As pessoas não dominam. Eu devo aprender, Carlos, mandarim ou devo aprender inglês primeiro? Primeiro português, primeiro a gramática, né? Dominar a própria gramática e a lógica junto, né? A falta de lógica é um problema muito grande. As pessoas não conseguem interpretar um story de leitura, né? As pessoas, tudo é cancelamento. Então, isso é a falta da leitura. Se a gente só também, então, se preocupar em estudar a minha área de atuação, a minha área profissional, cara, eu vou estar deficiente, porque eu sou uma pessoa, eu sou um ser e esse ser, ele precisa evoluir em várias dimensões. Tem que evoluir espiritualmente, tem que evoluir pessoalmente e para isso eu vou buscar qual é a literatura e sempre livros clássicos. No começo é difícil, né? Então a gente tem listas. Eu tento sempre passar alguma coisa, tem um destaque ali no meu perfil, um carrossel de recomendação de livro, também tem destaque que salvou e é bacana. Mas pensem, 3 pilares. Pode começar por esse, mas sabendo que você tem que evoluir outras áreas também. Então deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Agora o ponto. Cara, não é natural a gente estudar. Quando eu digo que não é natural estudar, deixa eu colocar o chat aqui. Não é natural estudar, porque estudar não é uma coisa... Olha, pensa a nossa evolução. Como que foi a nossa evolução? Como ao longo do desenvolvimento das ferramentas, ao longo do desenvolvimento da linguagem mesmo. Cara, a gente foi... o instinto de sobrevivência nosso, né? O nosso medo é o que fez alguém que foi checar um barulho na moita, um vento, o que era, e o que foi lá ver o que era e foi devorado por um tigre de bengala. Então não é natural, porque a gente não foi feito para ficar parado. A gente não foi feito para ficar estático. O nosso corpo, qual que é a dificuldade que todo mundo tem? Então vamos lá, ponto de concentração, ponto de memória agora. Eu não consigo manter o foco, eu não consigo me concentrar. Porque não é natural você ficar sentado assim. Principalmente no mundo que a gente usa tanto as telas, né? A gente está ansioso com múltiplas, mas a nossa evolução não é natural você parar e ficar numa mesa focado. O seu olho, ele tem essa necessidade de estar checando qualquer barulho. Então, quando a gente entende, você vê que é um trabalho. Estudar não é... Ninguém nasce sabendo estudar. E a escola, ela não ajuda, porque é difícil você manter qualquer apoio, a individualidade. Quando os professores, boa parte não sabe lidar com quem precisa de uma atenção, às vezes assim, diferenciada, porque ou sabe além da turma, ou sabe aquém da turma, os professores não conseguem plotar e desconhecem às vezes algumas questões da parte da neuroplasticidade. Então, mas a gente sabendo disso, a gente vai tratar. Neuroplasticidade, cara, estudar não é natural, beleza, só que a repetição de alguma coisa vai criar novos caminhos, tubos neurais, e vai enfraquecer ou destruir o outro, né? Tem alguns vícios que eles são piores. Quando a gente está viciado em alguma coisa, um hábito ruim, tem hábitos que são fáceis de serem tirados, porque basta eu repetir, aí eu preciso ter aquela doutrina. Carlos, eu não sou uma pessoa diurna, eu sou um cara noturno, eu gosto de ficar acordado até de madrugada. Cara, eu também era, até a AFA, depois eu descobri, na época do ITA, que eu nunca tinha acordado cedo para estudar e trabalhar na vida. Mas eu fiz isso por 40 dias e hoje eu não consigo. Agora é diferente. Minha filha nasceu, estou com recém-nascido, fez uma semana, hoje, exato. Não existe rotina nesse caso. É acordando de hora em hora, etc. Dormindo no chão, porque se eu mexer faz barulho na cama, né? A Nanda fica lá com ela, é um período. Mas eu tenho que pensar isso. Eu vou criar hábitos. Alguns hábitos são difíceis, por exemplo, drogas, hábito em doce, que dá uma descarga, às vezes, de adrenalina, o vício que pessoas têm na pornografia, aquela descarga elétrica, é um problema muito sério da nossa geração, que tem tudo muito fácil. Aí é diferente que se remover um vício que tem esse apelo químico, é uma coisa. Agora, o estudo não é hábito. Então, você consegue fazer as coisas
por algum tempo e a coisa se torna mais natural. Então, se você acha que você não é diurno, mas você gostaria de acordar cedo, basta você começar a acordar. E no começo é escroto, mas cara, é adulto, tocou o despertador, levanta, né? É mais ou menos assim. Quando fala, como que eu faço para acordar cedo? Sei lá, acorda e levanta. Não tem muito o que pensar, né? Tipo, otimiza o tempo. Tá perdendo muito tempo, não tem tempo de estudo? Cara, o que é você criar uma nova conexão? É você não levar o celular pro banheiro? Só ali já ganhou meia hora se você começar. Alguns mais. Então, é repetição. Pra gente reaprender, treinar o cérebro e ele vai se acostumar a um estado mais calmo das coisas. Se você nunca estudou, ou se você quer melhorar a sua concentração, você vai treinar o cérebro. É treino. Em 2 meses, é uma coisa empírica, mas eu diria, em 2 meses, cara, você consegue nem se reconhecer. Por que as pessoas desistem? Quando elas começam até a rotina direitinho, não entendem um livro. Cara, mas é assim, a leitura é assim. Você não leu, sei lá, alguns não leram quantos anos? Quantas décadas algumas pessoas? Você não pode esperar que você vai pegar um livro e vai entender tudo. Mas se você fizer isso por um ano, você vai achar, cara, você está acima da maior parte das pessoas que você já viu, porque as pessoas não param para estudar mais. Então, assim, o estado mais calmo das coisas envolve. Eu gosto de acordar 1 hora mais cedo para estudar. Se não tem como, às vezes um lanche no trabalho, é um horário, é o que tem. Mas se você tiver um canto depois que todo mundo foi dormir na casa, cara, é o que tem, beleza. Eu prefiro cedo essas coisas um pouco mais de intelecto, de pensar, etc. Mas num canto com uma mesa arrumada, para diminuir até aquela exposição, a bagunça, né, cara? É complicado. Então, eu não estar exposto a uma bagunça, eu ter já uma lista dos livros que eu tenho que ler, não sair aleatoriamente, senão toda hora você começa um livro e não sabe qual, cara. Você definiu as suas questões fundamentais e as falhas formativas. O que você não sabe, você deveria saber para aquilo. Poxa, eu sei o caminho, mas não sei matemática, é uma falha formativa. Você vai ter que incluir em algum momento a matemática ali dentro. Naquela mesa, com caneta, deixa o celular longe. O celular, mas tá pertinho, eu não vou usar. Cara, o nosso vício é muito maior. Aquele negócio, né? Se seu olho te leva a tentar, arranca os olhos fora, né? Se a sua mão te leva a corta ela fora. É mais ou menos assim, deixa o celular longe e tipo da cama. Deixa longe da cama, sai e já vai pro banheiro, cara. Nem pega pra checar nada. Então o problema, leitura da internet é aquilo que a gente falou, anotações, Notion, Evernote. Cara, quem anota tudo não anota nada, e essa é uma coisa problemática, porque o foco das pessoas está disperso em todos os lados, você não anota, cara, não existe. Ah, mas funciona. Eu não acho que é assim, pode achar o que quiser, cara, mas todos os estudos mostram que você tendo essa sinestesia, o ato mecânico da escrita, ele é o que vai te ajudar a transportar o conteúdo importante, relevante para a sua memória de longo prazo. Eu não concordo, tudo bem, mas é isso, independente de concordar ou não. As pessoas são muito resistentes e muito reativas, né, quando a gente fala que não pode usar o Notion, é como se fosse uma ofensa. Eu não anoto hoje em dia boa parte das coisas nem para eu usar o rascunho. Eu uso para conseguir memorizar, porque me ajuda a estruturar. É diferente, eu criei um mapa aqui para dar aula, né? Mas quando eu gosto de estabelecer a conexão das ideias, principalmente diferentes ideias de diferentes livros, assim, a partir de desenhos, né? A partir de rascunhos, você tem como virar o jogo. Então, esse mapa vai ser compartilhado. Rafael, eu nem sei se eu nem vi, na verdade, se eu falei. O pessoal pediu material. Onde que a gente pode jogar? Como tem inscrito, é só por e-mail? Pô, bota um grupo, cara, tem algum grupo de WhatsApp? É que não tem por e-mail, não tem como pegar por aqui, né? O pessoal nem... Eu falei pra ele. Então você joga um grupo aí só pra gente compartilhar. Aqui, ó. Nem todo mundo vai seguir no Instagram, talvez eu coloque por lá também. Então, como virar o jogo? Lugar reservado, 1 hora diária, isso é o que você deve buscar. Não dá agora, tudo bem. Começa, eu não falaria meia hora por dia. 1 hora dia sim, dia não, entendeu? Dia sim, dia não, você reserva 1 hora. E eu recomendo acordar antes. A todos os grupos que a gente tem, Rafael, o pessoal tiver algum, a gente joga lá o material depois. Recomendo acordar antes. E a leitura? Aqui a gente vai entrar um pouquinho, então, já na técnica de leitura. Ler não deve ser feito de qualquer jeito. As pessoas... É engraçado, eu vi um vídeo, cara, esses dias,
O cara discutindo com uma outra pessoa, ah, eu gosto muito de leitura, qual livro você lê? Não, eu já li Senhor dos Anéis, não, já li Guerra dos Tronos. Ele falou, mas esse não é um livro. Claro que é um livro. Não, não é o nome do livro, né? Você vê, as pessoas mentem às vezes, gostam de uma série e falam até que leem o livro. Mas eu achei engraçado o comentário. Mas vamos lá, como que é? Quando você pega o livro, a gente vai falar depois de... eu falei os livros recomendados. Mas de livro geral, livro técnico, eu trabalho com visão computacional. Você vai pegar o livro de Zelensky, de Computer Vision. Machine Learning, você vai pegar o livro do Aurélien Geron, terceira edição, ou pega um livro de filosofia, né? Apologia a Sócrates, de Platão. Ou eu vou pegar Ideias Têm Consequência, ou vou pegar um livro qualquer, livro bom. Não, a leitura nossa é... Desculpa. A nossa leitura, ela não abrange tudo. Por que ela não abrange tudo? É falha. A gente começa a ler a partir do capítulo, cara. Não é assim, do capítulo 1. Cara, é para você ler tudo. Aquilo vai te ambientar com o livro. Não faz sentido, parece romantizado, é meio esquisito. Não, não é esquisito. Quando você pega a capa, você lê, daí você vira o livro lá a partir da contracapa, né? A orelha, a capa, a contracapa. Você vê a contracapa. Por quê? Normalmente em algumas resenhas, comentários de pessoas que leram o livro, e normalmente a editora vai pegar aqueles comentários que já vão capturar alguns pontos principais do livro. Cara, você já sabe o que o livro tá... Olha que interessante. Pega um livro que você... Poxa, um livro um pouco mais denso, né? E às vezes, do que esse livro trata? Tenta responder. Daí você vai responder, capítulo a capítulo. Às vezes a gente nem sabe, porque está lendo tão no automático. Quando você começa a fazer essa leitura, você vai ganhando uma consciência situacional. Significa, poxa, eu peguei para ler a capa, legal, a contracapa, eu já tenho uma ideia. Daí eu vou para onde? Eu vou para o índice, eu vou para o prefácio, eu vou para o sumário. Eu olho, editora, sim, quem é o tradutor, sim, isso vai te ajudando a se acostumar. Pega o índice. O índice, eu bato o olho nos nomes dos tópicos, porque os livros bons, a estrutura que eles têm, já vão te dar uma ideia. E aí que está um ponto interessante. Vou ler, por exemplo, Ideias Têm Consequência, ou Podres de Mimado. Às vezes alguns títulos já vão me chamar a atenção de coisas que são mais relevantes e importantes para mim. E eu posso até depois adiantar a leitura nesses capítulos, eu não preciso seguir a ordem, mas eu vou lá, vou entendendo, eu vou olhando a estrutura. Alguém gastou um tempo para dividir bem aquele livro, né? Eu vou prestando atenção na estrutura que ele tem ali. Legal. Daí chega no final, eu vou ver o prefácio. Alguém escreveu ali, tem um comentário do autor também, o que... tem alguém falando do livro e tem o que o autor está falando do próprio livro. Se for alguma terceira edição, normalmente eles mantêm os comentários das 3 edições. Eu vou prestar muita atenção naquilo que a pessoa que foi convidada a escrever um pouquinho antes vai falar sobre o livro. Olha só que legal. Não é do autor. Quem aqui pula tudo? Prefácio, alguém... Só que essa pessoa, ela recebeu um pedido especial do autor para ela ler o livro e escrever. Olha só, a pessoa já leu o livro para você. Você não está lendo, mas não faz parte do livro, faz muito. Quando você lê o que aquela pessoa está trazendo, você já sabe do que o livro trata, você consegue identificar os argumentos, a tese central do livro, que problema ele resolve, como ele resolve. Cara, a pessoa já te deu um insight, você já tem. Então você faz tudo isso. E se naquela identificação dos tópicos, capítulo a capítulo, você já achou algum ponto, algum capítulo que talvez seria mais interessante, tem algumas recomendações que falam, batam o olho nas 3 primeiras páginas do primeiro capítulo, nas 3 últimas do livro ali, e algum capítulo, só aquela vasculhada, aquela olhada rápida, pronto. E agora a gente vai ter que começar a leitura, mas já com uma visão, olha como é diferente, cara. É um tempo investido que vale muito a pena. E a gente treina agora a memória. A memória, eu falei, existem diversas maneiras de se treinar a memória. A primeira delas é durante a própria leitura. A leitura, isso daqui, por que você não memoriza as coisas? Por que você
não decora as coisas. Você não decora nada, porque a gente está fazendo uma leitura tão no automático, cara, tipo, você não processou, você está passando pelas palavras. Você perde o foco, porque você também, viajei, vou voltar. Isso daí não vai te ajudar a remover o foco. A leitura é capítulo a capítulo. Capítulo a capítulo. Se você viajar na sua leitura, você não volta. Esse é um ponto interessante. Mas eu não entendi. Você continua, mesmo assim. Até hoje, eu pego um livro que é muito denso, se eu não entender, eu tenho que seguir essa técnica. Mas principalmente para quem está tentando vencer os hábitos antigos de eu não consigo entender nada. Você nunca volta à sua leitura. Porque se você faz isso, o seu cérebro ele não vai mudar um vício que ele tem. Você tem que construir um tubo neural, uma conexão neural, aproveitando a propriedade de neuroplasticidade do nosso cérebro. Você constrói um novo caminho. O seu cérebro, aí ele vai começar a trabalhar daqui a pouco para entender e memorizar na primeira leitura. É isso que a gente vai fazer. Então você vai passar ali, você está lendo, legal. Cara, você deu aquela viajada? Não tem problema, continua. Se viajou muito, às vezes aquele dia que está muito distraído, cara, só levanta, abre a janela, dá uma respirada, olha para fora e volta e senta, a partir de onde você parou. Mas acabou o livro, acabou o capítulo, primeiro capítulo, eu acabei. Perfeito, o que eu faço? Folha e caneta. Você fecha o livro, você vai pegar e treinar a memória. Um livro é um conjunto de argumentos. Entendam, um livro ele não é uma coisa única. Você não tem que ler um livro inteiro para começar a aprender as coisas que estão nele. O livro ele é estruturado, ele é dividido para ser um conjunto de argumentos e esses argumentos estão dispostos numa específica ordem. E a apreciação desses argumentos é uma etapa crítica que a gente tem que ter. Então assim, eu tenho que pegar um papel e o que está falando aquele capítulo? Eu tenho que saber responder qual que é o problema que ele tratou naquele capítulo e quais são os argumentos que ele levou, como que ele resolveu aquele problema. Todo capítulo traz um problema e uma solução. Você pega a introdução, mas não tem sim. Um problema do mundo hoje é a perda da visão metafísica, a queda no materialismo histórico, onde a gente entra no processo indutivo infinito, tentando identificar a causa material na própria causa material e não sei o que, tal, esse é o problema. Nesse livro, vamos dizer, né? Porque a única busca, cara, sempre tem. Às vezes de uma maneira mais fácil de identificar, outra menos. Mas é uma sequência argumentativa. Você vai fechar, no começo, você não vai ter como trabalhar isso. Então, vamos lá, Carlos, vou começar amanhã a ler. O que você fala? Começou? Fez a leitura, capa contra capa, sumário, índice, notas de rodapé, etc e tal, editora, publicação, prefácio. Vou começar o primeiro capítulo. Li o primeiro capítulo sem parar. Se eu não entendi, eu não volto. Parágrafo. Não volta. Isso é muito importante. Não menosprezem essa dica, porque é assim que o neurônio funciona. É assim que as conexões dos nossos neurônios, elas funcionam, entenderam? E você tem que se adaptar para isso. Outra coisa, o olho. O nosso olho, ele percorre, algumas pessoas, a maior parte delas, vai ler com o olho, né, nosso, percorrendo a linha inteira. Não é besteira, isso é um movimento que não é otimizado e ele cansa a leitura. O nosso olho ele tem um campo de visão que ele permite capturar a linha numa passada reta. No começo é difícil. Como que a gente faz? Imagine assim, você vai pegar a leitura e cobrir tudo com uma folha, as linhas. E você vai botar uma caneta e vai descer na folha e a caneta apontando para o meio. Para tentar minimizar. O olho ele pode movimentar, a questão é que as pessoas elas vão palavra, palavrinha, e por isso perdem o fio da meada. A sua leitura, isso não estou falando, não é leitura dinâmica, leitura acelerada, isso daí é besteira, cara. Tem técnica sim, mas eu digo, a maior parte do que as pessoas vendem de leitura dinâmica é besteira, é uma coisa, não quero ler rápido, eu quero absorver o máximo de conteúdo. Mas eu tenho que melhorar o meu foco e a concentração. Por isso meu olho ele não pode ficar tão disperso. Eu tenho que, lembra, não é natural sentar, estudar e ficar quietinho. É antinatural. Meu olho ele também quer ficar para um lado para o outro, Então eu pego, nem que você não queira cobrir, mas você vai com uma caneta, cara. Uma caneta,
no meio da linha. E você vai assim, no ritmo da sua leitura, mas você vai descendo a caneta e percorrendo aquelas linhas. Você vai ver como que isso é sensacional e como que isso faz toda a diferença. Você, no começo vai ser estranho, e de vez em quando você vai fazendo isso, você já vai tirar alguns vícios. Só nesses 2 vícios que a gente falou, a gente já vai melhorar absurdamente, absurdamente. Porque lembra, a gente quer virar o jogo, resolver esse problema. Lugar tranquilo, bacana, fazendo uma leitura da maneira correta de um livro com um método de leitura e, poxa, minimizando esse desgaste, né? No longo prazo a gente vai melhorar. Deixa eu minimizar isso daqui, porque tem um ponto que eu quero ainda trazer da leitura. Não vai ter como eu percorrer tudo, mas como ler livros? O livro do Mortimer Adler, deixa eu ver aqui. O livro do Mortimer Adler, ele vai trazer, cara, cobrir com uma folha, cara. Imagina que eu tô lendo aqui, ó, um livro na palma da minha mão e eu vou descendo assim, ó, tipo a linha. Mas eu prefiro a caneta, cara. Esqueça, folha eu falei, mas fica confuso. A caneta basta. Você vai seguindo a linha que você está lendo com a caneta. Qual que é o objetivo? O seu olho focar no meio da linha, para ele não ficar assim, ó. Para ele ficar mais ou menos ali no meio. E seu olho você força ele a olhar na direção da caneta e tentar com a sua visão periférica. O nosso campo de visão a gente vê aqui, não vê? Num livro a gente consegue capturar aquelas palavras. Eu não tenho que ler palavra a palavra. E minimizem. Se você ficar lendo palavra a palavra, mesmo que mentalmente, tenta prestar atenção se isso não está te atrapalhando na velocidade da leitura. Tenta não ficar exprimindo. É só para centralizar o foco do olho, exatamente. No livro do Mortimer Adler, ele vai trazer muitas dicas. Por quê? As pessoas acham que não é necessário, da que a gente já falou, problemas dos dias atuais. Opinião empacotada, introjetada, e as pessoas reproduzem opinião sem terem pensado a respeito. Por isso, as pessoas só aprendem tudo, cara. Tudo assim, eu digo, artes, música, geografia, história, por vídeo e opinião de outras pessoas. Porra, não existe. Estudo é livro. A gente usa como material complementar, sim, mas não existe pessoas que vão deter aquele conhecimento, porque senão você não formou o seu próprio senso crítico. Se você não conflitou diferentes autores. E aí são níveis de leitura. Por quê? Mas eu não tenho a capacidade ainda de conhecer todos os livros para eu gerar minha própria opinião. Mas são os níveis de leitura. Quando a gente começa a ler, a gente tem, primeiro, o nível de leitura é da leitura elementar. O que significa isso? O desafio nosso é decodificar as palavras impressas no papel. Aquilo que eu falei, não ficar voltando quando você lê, não ficar parando o olho. É a leitura elementar. A criança está aprendendo nesse nível. Mas muitos adultos, sem o hábito da leitura, elas às vezes têm dificuldade em decodificar, por isso tem que ficar falando, nem que seja vocalizando, né? Pelo menos assim, mentalmente, aquela palavra. E isso é muito ruim. A gente tem que decodificar de uma vez. Depois, o segundo nível é o nível inspecional. Esse é o nível que a gente vai estar trabalhando. Esse é o nível que eu falei aqui na aula, basicamente, cara, que a gente pega a leitura inspecional, ela é a primeira leitura que eu faço. Então, ela se divide em, eu tenho aqui 2 partes. A leitura inspecional, que eu falei, ler o livro inteiro, ela é rápida. Rápida, sim, deve durar menos de 1 hora. Cara, mas 1 hora só para olhar o livro, mas ele é livro. Se está entre a capa e a contracapa, ele é livro. Então, na verdade, você está lendo o livro. É que antes as pessoas elas ignoram porque elas acham que não é importante. Mas a sua leitura vai melhorar muito, a sua capacidade de absorção vai melhorar muito, entendimento. Quando você faz isso, folha de rosto e prefácio. Examine o sumário. Consulte o índice remissivo. Ler contracapa e a sobrecapa. Examinar os capítulos que pareçam centrais ao argumento do autor. É aquele capítulo que você acha que tem mais sentido você adiantar. Daí você vai fazer o quê? No final de tudo, ler as primeiras páginas e as últimas do capítulo. Desculpa, ficou confuso. As primeiras daquele capítulo e as últimas páginas do livro, né? Ou do argumento central. Você não ficar, não é ler mentalmente, cara. É você não ficar falando palavra a palavra, porque essa leitura é lenta. É você ler a linha, você conseguir processar a linha de uma vez. É uma coisa, tipo, é só você não ficar examinando cada letra, né? A leitura ela é uma batida de olho, basicamente seria.
Daí, depois que você fez essa leitura inspecional no nível 1, você vai fazer a leitura inspecional 2, onde você vai pegar uma leitura superficial para livros difíceis. Vamos lá. Se for um livro fácil, cara, desculpa, não precisa de método para ler 50 Tons de Cinza ou Doce Veneno de Escorpião, da Bruna Surfistinha. Não é esse livro, tô falando livro mesmo. Livro, tipo, livros bons. Mas tem livros fáceis e livros difíceis. Os livros fáceis, você talvez não vá ter que ler mais de uma vez. Se precisar retornar um dia depois. Livros difíceis, de verdade, é muito difícil você conseguir absorver tudo dentro de uma primeira vez, uma primeira leitura. Então, a leitura de um livro fácil, você vai fazer capítulo a capítulo. Capítulo a capítulo, cara. E você todo livro você fechou, terminou o capítulo, cara, dá preguiça, mas é isso que vai ensinar. Terminou o capítulo, fechou. No começo, amanhã, quando vocês forem pegar, escrevam o que vocês lembram. Não vou pedir argumento, não. O que você lembrar, bota no papel. Cara, você vai ver que o buraco é mais embaixo. Quando eu comecei a fazer isso, poxa, eu achava que eu estudava já. Mas você pega, leia um capítulo. Capítulo 1. Fecha o livro, pega um papel e começa a escrever tudo. Você vai ver que, caraca, eu não entendi nada. Mas que bom, a memória ela vai se desenvolvendo e a partir daí você vai melhorando. Daqui a pouco você já está identificando os argumentos. Livros difíceis. Um livro difícil, muito difícil, tipo algum livro de alguma, sei lá, filosófico, mais denso, eu não vou ficar tentando entender cada capítulo. Os livros difíceis, muito difíceis, você faz uma leitura dele inteiro, parando capítulo a capítulo, tentando lembrar, né, escrevendo tudo, mas eu não fico muito tempo parado. Livro difícil, eu tenho que fazer essa leitura completa e ponto. Por quê? Mas cara, não faz sentido eu prosseguir no livro se eu não entendi o começo. Faz muito sentido, cara. Vocês já passaram uma situação de comprar um curso, vocês perderem o interesse porque começou a ficar difícil e você não estava conseguindo. Quem foi assim? Coloca aí. Você não estava entendendo nada daquele livro mais, do curso. Você parou. Um dia do nada, sei lá, cara, eu comprei aquele curso, eu vou fazer. Você pega para fazer e, porra, tá fácil. Porque aquela parte que era difícil no começo ficou fácil. Acontece, é exatamente isso. Com um livro, quando você faz a leitura, mesmo que você não esteja entendendo nada, na verdade, mesmo no nível inconsciente ou consciente, as coisas vão se conectar. Você vai ganhar um nível você vai ganhar conhecimento que você não tinha a mais. Mesmo que você não saiba aquilo, porra, eu acho que eu não entendi. Aí o livro difícil, você lê de uma vez, ponto. Não usa dicionário, não use dicionário. Na primeira lei, livros difíceis, não use dicionário. Cara, mas eu não sei o que é num átimo, não sei o que é nécio, eu não sei o que é tal palavra, né? Não tem problema, continua, mesmo em inglês. Não faça anotações. Livros superficiais, a gente entra na técnica de anotações daqui a pouco. Mas livros difíceis, na primeira leitura, não. Em inspecional. Não volte os olhos, não releia nada 2 vezes, do começo ao fim. Livros muito difíceis aí, nessa segunda leitura, você vai fazer uma coisa de anotações. Mas é assim, não é velocidade, não é quantos livros você viu no ano, é o conhecimento que você obteve, né? Quando você começa a treinar muito, daí você vai evoluir. Então, assim, para a maior parte das pessoas, vai ficar, essas dicas já estão suficientes. Quem está começando, não se sobrecarrega, continua assistindo a aula. Mas eu digo, as dicas, implemente o que eu falei daqui para trás. Eu vou dar uma passada daqui para frente como um overview, uma visão geral, tranquilo? Mas quem está começando agora é o que eu falei para trás. Arte da leitura exigente, todo capítulo. Isso no começo, para quem conseguir, vale a pena desde o começo. 4 perguntas. Todo capítulo eu tenho que fazer 4 perguntas. Fechei o livro, terminei o capítulo 1. O que o capítulo falou? O que está sendo dito exatamente e como? O livro é verdadeiro? Em todo ou em parte? O que é verdadeiro? Estudar é porque a gente busca a verdade, porque a verdade é a busca pela verdade, né? É um pensamento
A gente estuda porque a gente quer descobrir a verdade. É isso que no final das contas é. Cara, eu vou querer saber se ele é verdadeiro? Às vezes, não é para parar a leitura. Mas vamos lá. Eu tenho uma visão metafísica aristotélica tomista. E eu vou ler um livro, às vezes, que fala: o homem é bom, a sociedade o corrompe. Poxa, eu sei que não faz sentido algum isso daí, porque a desconsideração que o homem ele nasce mal, a questão do pecado original, da queda, etc e tal. Tem outras questões lógicas que a gente consegue quebrar esse argumento, mas eu já sei que o livro ele não é verdadeiro, mas eu vou estudá-lo, entendeu? Eu vou criando para conseguir até rebater, mas eu já sei que... Deu para pegar, deixa eu ver. Isso. E daí? Qual que é o próximo passo? Arte de tomar posse de um livro. De verdade, galera. Livros, eles foram feitos para serem anotados. Eu sei que muita gente não gosta, mas isso tem um caráter de... Você cria um vínculo com o livro. Ah, que coisa, porra, bonitinho, fofinho e tal. Não, mas você escrever, você passa a ter posse. Parece que, cara, alguma coisa muda. Tem uma conexão, entendeu? E aí eu vou fazer as anotações. Vamos lá, eu vou falar de anotações aqui, mas eu vou falar o nível da leitura analítica. Por enquanto eu ainda estou no nível inspecional. Todo mundo pode fazer aqui que está começando até o N2, até o nível inspecional. A leitura analítica é onde a gente quer chegar, a capacidade, mas isso a gente só vai conseguir com muito tempo de estudo e lendo muitos livros. Por quê? Na verdade, desculpa, é a leitura sintópica é onde eu quero chegar, o nirvana. A leitura analítica, ela é possível adquirir com o hábito da leitura, ok, legal, classifica o livro, expressa a unidade do livro em uma única frase, é difícil pra caramba. Quando vocês começam a estudar em pouco tempo, o que é esse livro? Em uma única frase, o que é esse livro? Vai, sei lá, pega a Consolação da Filosofia, Boécio, numa única frase, expresse a unidade do livro inteiro. O que esse livro representa? Expõe as partes principais e mostre como elas estão ordenadas. A gente começa a criar os vínculos. Quais são os problemas do autor? Quais as palavras importantes? A gente começa a ver as palavras que são muito usadas, os argumentos e as soluções. Isso daqui, com a maturidade, a gente ganha. E a leitura sintópica é quando eu começo a correlacionar, gerar vínculos entre diferentes autores do mesmo campo, diferentes áreas do conhecimento, e é uma tremenda evolução. Aí sim, é quando eu estou realmente começando a ter minha primeira opinião e aquele conhecimento ele se conecta. Se tudo era muito isolado, cara, mas filosofia não tem nada a ver com data science, por isso tem uma figura do dataísmo e um bando de cientistas doidos olhando para o mundo e achando que basta ter mais dados para encontrar a felicidade, porque usam a matemática, a modelagem estatística de maneira totalmente utilitarista, esquecendo os outros acidentes do ser, sendo que eles só estão usando dois, né? Então, cara, não é assim que a gente tem que fazer. Mas esse daqui é uma conversa muito mais profunda. Tipo de anotações. Cara, o que eu gosto? Sublinhar trechos principais. Esse daqui no destaque, vejam os destaques, estudos e 5am Club ou 4am Club que eu coloquei no Instagram. Tem visualmente eu mostrando como que eu faço as anotações. Sublinha trechos principais, mais importantes. Eu gosto de fazer linhas verticais nas margens para enfatizar aquilo que eu sublinhei, né? Cara, sublinhe muito aquilo que eu quero muito destacar. Asterísticos e outras marcas nas margens para usos esporádicos. E uma coisa que é legal, cara. Você pegar, sabe quando você abre o livro? Atrás da capa, não tem aquela página em branco? Ali é onde você vai anotar quotes, que são as citações, e você vai escolher os trechos, 10 trechos, 12 trechos mais importantes do livro. É onde você, cara, aquilo é o que eu preciso e eu coloco a página. Eu copio o que eu quero, ou eu coloco o meu raciocínio, ou eu coloco a dúvida que eu tenho, que eu quero um dia responder, que é o meu conhecimento hoje, a minha leitura não basta, mas eu crio como se fosse o meu índice atrás da capa do livro, né? E eu vou circular as palavras-chave também, inserindo páginas, número de margens, registrando perguntas. Isso daqui tá no Stories, eu digo porque é mais fácil visualmente vocês verem. Mas ó, vou colocar aqui para quem quiser bater print, que é para não ficar decorrendo. Daqui é pegar e ler. No livro do Mortimer Adler, ele está falando exatamente isso. Então aproveitem, coloquem print. Tá aqui.
Perfeito? Ultra aprendizado. Não tem como eu entrar em detalhes, mas eu recomendo o livro do Scott Young. O livro do Scott Young é sensacional, mas sozinho ele não basta. Se a pessoa não sabe porque tem que estudar e ela não sabe como fazer anotações em livros, ela não sabe estudar, cara, de verdade, não vai adiantar. O Scott Young, eu não sei assim, qual que é a base filosófica que ele usa, eu não sei qual que é a linha que ele tem hoje. Se alguém souber, pode falar para mim, por favor. Mas ninguém vai estudar só por estudar. Quando você tem que entender assim, tem que ter a metodologia. Mas isso e o livro dele, eu usava muita coisa, eu nem sabia. Quando eu tive contato depois, eu vi, caramba, que legal. E eu entendi o que faz sentido. O que você tem que saber do livro dele? A maior parte das pessoas, com um método, praticamente, eu diria, falar todo mundo, em estatística é difícil a gente falar todo mundo ou ninguém. Mas a verdade é que o ultra aprendizado, quando as pessoas vêm ali, eu falo, dá para aprender italiano em 45 dias. Sim, eu dei muito gás e eu fui fazendo, mas eu fui mostrando para as pessoas, né? O Theo aprendeu muita coisa já em italiano. Então, as construções básicas, até decorar trecho, né? Peguei a Divina Comédia para ler, tinha o original e tinha o em português do lado. Memorização de trechos, né? Você pega poemas, sonetos, poemas, e isso ajuda muito a memória. Mas eu gosto, quando eu aprendo línguas especificamente, só adiantando, que acho que não vai dar tempo de falar de línguas, mas eu gosto de aprender a gramática direto enquanto eu estou, depois, é a primeira parte. Eu sempre aprendo a gramática, eu gosto de entender a estrutura. Só que eu também preciso, quando eu estou no carro, quando eu estou, enfim, aquele tempo que você está esperando no consultório, eu boto podcast, eu boto vídeo no YouTube, tecnicamente, você bota mesmo que você não entenda nada, tipo, a inteligência artificial em italiano, um monte de os caras bons ali que tem, e eu vou botando, por quê? Eu vou aprendendo o fonema. A ideia de botar é o aprendizado natural da linguagem, só que eu quero também aprender formalmente. Quando eu boto podcasts, eu boto vídeos da minha área técnica, eu já estou aprendendo os fonemas. Então, assim, eu estou aprendendo aquela coisa natural da língua, mas eu também estou estudando a gramática, entendeu? É assim que a gente vai fazendo. E outra coisa, memorizar. Por exemplo, comecei italiano, Ave Maria, piena de graça, fui decorando a oração. Signore con te, tu sei benedita fra le donne, benedito è frutto. Beleza. Também, trecho de livro, per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore. Vai pegando o livro do Dante, eu pego uma oração, daí músicas, né? Mira quella papera fa, pa, pa. As musiquinhas do Bob Il Treno, bota no carro para as crianças. Você vai decorando música, poema. Para aprender línguas, é fantástico, cara. Inglês eu aprendi assim, né? Decorando música, decorando trechos. To be or not to be, that's the question. Whether the nobler in the mind just suffers lingering arrows of outrageous fortune, Shakespeare. Então, isso trabalha a memória. Você trabalha, então, gramática, a escuta e músicas, podcasts, vídeos, etc e tal, e deixa tudo rolando. Você também vai identificar, então, isso daí eu falei de línguas. Voltando para o ultra aprendizado. O tipo de pessoa que você é. Você pode ser visual, auditiva ou sinestésica. Só que independente disso, cara, quando eu falo de aprendizado técnico, a metodologia do arrombamento, nunca comprem cursos feitos para idiotas, cara. Cursos feitos para idiotas for dummies. Em que sentido? Cara, cursos bobos. Cursos que a pessoa quer que você dê tudo na mão. Não é assim. Cursos baseados em projetos, cursos que te forçam a correr atrás e sempre, um nível acima. Por exemplo, mas isso daí não tem como. Cara, o Theo tá aprendendo agora multiplicação, tá bem, sabe somar, sabe subtrair, foi alfabetizado, letra cursiva, a Raquel também tá aprendendo. Antigamente, o ensino clássico, ele levava as crianças muito mais rapidamente, né? Você vê, quando a gente vê que idade, alguns cientistas fizeram descobertas, era porque o ensino era muito à frente do que é hoje em dia, porque nós conseguimos lidar com isso, né? Então ele decorou trechos de sonetos de Camões. Eu já fiz vídeo ali no YouTube, tem 5 anos agora, ele fez 5 anos. Com 3 anos ele já estava decorando um monte de coisa em outras línguas, já sabia escrever em letra de forma, mas isso era muito mais comum antigamente. Então eu digo, a gente consegue, só que a gente só consegue se você colocar um degrau acima, e a gente coloca um degrau acima no ensino das crianças, né? A Raquel agora está aprendendo, também 3 anos é a idade começando.
nós como adultos, a gente olha para cima, cara, evitem cursos básicos, for dummies. Mesmo que você ache, mas eu não vou conseguir o outro. Cara, mas aí que tá, você tem meio de correr atrás da falha formativa que você necessita daquilo. O foco principal, cara, você tem que olhar o projeto, você tem que chegar onde você quer chegar. Tipo, vai demorar mais? Eu não sei nada, um curso avançado intermediário. Eu vou demorar muito para fazer, mas muito menos do que se você tivesse feito 10 cursos basiquinhos, entendeu? Então, assim, nunca sinta que você está no curso tranquilo, sem o ritmo. Os princípios do ultra-aprendizado, no Ultra-Learning, para a gente não extrapolar 1h20, né? 1h e pouquinho, né, já. O Ultra-Learning é um framework, mas que é um framework que você aplica, tipo, aprender, ter foco, learning by doing. Então, eu coloco todos os cursos, princípio de Pareto. Você tem o foco na prática e o foco no estudo, mas dentro de uma proporção de Pareto, 20-80. Projetos baseados em problemas do mundo real, é isso que eu digo. Para Machine Learning hoje, cara, soluções end-to-end, não apenas Data Science. Você não pode mais pensar nisso, você tem que aprender a criar um flow de dados dentro de uma AWS, colocar os seus dados dentro de um S3. Você, cria uma instância, arquitetura que alimenta e etc e tal, e que vai retornar por meio de uma função lambda. Você joga o deploy nisso, você tem condições de monitorar. Isso é o mundo real de hoje em dia. Quando eu penso em visão computacional, qual solução eu quero entregar e como eu quero subir isso daí lá na nuvem, né? Ataque também o seu ponto mais fraco. Os alunos, eles têm normalmente problema nas técnicas de estudo. Ninguém sabe ler livro, a gente já falou, por isso que eu ataquei antes, porque ele fala, o ponto mais fraco, qual que é o seu ponto mais fraco hoje? A da maior parte das pessoas, pelo que eu percebo, é isso. Não saber estudar, não ter técnica. Por isso essa importância. E se não é o seu ponto fraco esse, você tem que identificar. E como você resolve? Uma corrente, ela é tão forte quanto o elo mais fraco dela. Se você tem uma corrente toda resistente em um elo só, uma cadeia, um chain ali, que é fraco, cara, a corrente inteira vai se quebrar. Você tem que tratar o seu ponto mais fraco, só que normalmente é aquele que a gente evita mais, né? A gente quer esconder e fugir. Teste-se. Feedbacks. Cara, aí tem uma coisa. Feedback. Tem pessoas que elas querem a contribuição delas mesmas, mesmo que elas não achem nada. Se você pergunta, cara, eu tenho uma coisa, aceite feedbacks e opiniões de pessoas que chegaram onde você quer chegar. A maior parte das pessoas que está do seu lado são passivas agressivas, ou seja, elas vão falar mal de você e vão colocar um kkk e colocar um emoji no final aqui. Por exemplo, tivemos enfim, vamos lá, mas agressivos passivos, cara, eles são a maior parte hoje que a gente tem. E você não peça feedback de qualquer um, cara, não é assim que a gente lida. Você pede feedback de quem chegou onde você quer chegar, ou de um mentor, da figura de um mentor você tem que ter. Opa, volta ali. Cadê? My Node. Aqui. Pronto. Então as pessoas, se você perguntar, ou elas vão falar o que elas querem, ou ela, tipo, só para contribuir, se eu não falar nada, o cara vai achar que eu não estou contribuindo. Ou elas vão de passivo-agressivo. Cara, vão te atacar só para você se sentir mal e depois vão tentar minimizar fazendo uma piadinha. Melhore a sua memória. O ato de você ler capítulo a capítulo, fechar o livro e você se forçar a escrever, vai já treinar muito a sua memória. Mas também pegue um poema, cara. Pegue, sei lá, para quem não sabe, sei lá, Alma Minha, pega, sei, qualquer um, Camões, Machado de Assis, Shakespeare. Pegue um trecho, isso é legal demais. Antigamente a gente treinava a memória nas escolas, né? As crianças não treinam e ainda querem... ninguém precisa mais decorar nada na escola, é assim, né, cara? A gente tá indo pro fundo do poço mesmo. É a queda da nova Roma, nova queda de Roma, civilização como a gente conheceu. Desenvolva a sua intuição, cara. Deixando lá, não recorra a tip tricks, não desenvolva a sua solução, deixando lacunas de conhecimento para correrem atrás. E lembrando, né, cara, você tem que encontrar as questões fundamentais que você tem. Por quê? A nossa intuição não é só dados. Quando me falaram, eu preciso de dados que corroborem com isso. Não, mas se você só considera o mundo dos dados, você está considerando materialismo que é bizarro. Não existe. O mundo, existe uma realidade e existe a maneira como a gente percebe essa realidade, mas existe uma realidade absoluta, metafísica, que está além da gente. Então a intuição, ela precisa considerar isso, né? Desenvolva a sua intuição e experimente.
saia da sua zona de conforto. E a maior parte das pessoas, elas vão se dizer, ah não, eu sou uma pessoa que gosta de risco. Daí quando você está preenchendo o cadastro da sua corretora, coloca na corretora, quando você está preenchendo, todo mundo coloca lá, ah não, eu gosto de propensão ao risco, eu quero investir, etc e tal. Mentira, cara, você vai ver, as pessoas elas não aguentam às vezes uma queda do mercado e foge totalmente a estrutura de stop delas e elas compram na subida, vendem na queda, as pessoas não são. Então, e a gente tem que saber disso, né? A gente tem que assumir mesmo que a gente não é para conseguir sair da nossa própria zona de conforto. Daí eu deixei aqui, eu sempre, né, quando eu saio do escritório, cara, tudo fica uma confusão tremenda, por causa eu esqueci o carregador, então, e o OBS com a câmera, vamos ver aqui o que tem. Vou ler todas as perguntas até agora e vou tentar condensar as respostas para dar tempo da bateria certinha ficar, cara. Muitas eu já fui respondendo aqui, cara, então estão sensacionais. Quem ainda não curtiu o vídeo, vamos dar aquela curtida, né? Mentais... eu uso o programa MindNode, cara, aqui. Mapa mental vai ser, sim, com toda certeza. Aristóteles falou que a parte filosófica e espiritual é muito importante. Se Aristóteles está no chat e falou, deve ser verdade, com certeza. Vamos ver. Dinheiro, vídeo estudar, tanto aqui, expor algo novo. Desenvolva. Vamos ver. Cara. Disponibilizados. Estou vendo tudo. Pessoa decide estudar. Legal, cara. Vídeo. Pô, bastante comentário. Obrigado pelos comentários. Acho que até merece um dia depois outra live, né? Fazer anotações. O livro do Mortimer Adler é fantástico, cara. Tudo para fazer anotações. Vejam os destaques do meu perfil. Estudos e 4am Club, ou 5am Club. Ali tem toda a minha técnica de anotações. Não vi o livro Learn How to Learn. Não vi, cara. Mas depois eu vou dar uma olhadinha. Mapas vão ser compartilhados com vocês, com certeza. Tipo cálculo. Código infinito. Pelo tempo, na verdade, pela bateria 7 aqui, eu não vou conseguir passar direito. Mas no livro do Mortimer Adler, ele tem um capítulo só falando de livros técnicos, cara. Livros técnicos. Para gravar esquema de mapa mental. Eu primeiro estruturo tudo no papel, cara. Quando eu leio um livro assim, porque eu estou estudando e usando. Depois, no final, para criar um mapa, tipo quando vai, para aula, aí sim, eu faço dessa maneira. Eu pego e eu transformo ele depois em alguma coisa no computador. Mas eu não gosto de misturar o digital porque, olha, eu tenho disciplina, mas por mais disciplina ainda que eu tenha, é incrível, cara. Se você bota um computador na frente, você não se segura. Você quer utilizar ali, né? Então, realmente, eu não gosto. Mas é isso que eu tinha para falar, pessoal. O que acontece? Eu vou colocar uma caixinha de perguntas lá no Instagram e eu convido vocês também a colocarem para lá. Deixa eu só, peraí, cadê? Pronto. Eu convido vocês a colocarem para lá. O pessoal perguntou, né? Eu digo assim, se tem alguma masterclass. Não, tem lá dentro, a gente vai fazer para os alunos. Tem bastante aluno aqui? Coloquem de que vocês são aí, só para saber. Vai ter a Masterclass sim, não vai ser vendido, cara, separado não, mas ela vai ser feita ali dentro da plataforma da Escola de Data Science e para os alunos da Visão Computacional. Se o Rafael puder colocar o link aí. E o que acontece? Faz muito tempo que eu não falo, na verdade. Dela a gente faz a divulgação mais interna, mas deixa eu só... Alô, teste. Dois microfones, voltou. Pronto. O pessoal... Eu coloquei, o que acontece? Dentro da escola tem muito material, cara, muito material, e a gente trouxe uma novidade. Visão computacional, cara, tem pessoas que reclamaram aqui, uma pessoa que não viu o e-mail, né, e chegou já atacando a gente no meio de um chat que não tinha nada a ver. Mas ele não viu que, na verdade, os alunos tinham recebido a Masterclass de Estudos,
recebeu a Masterclass de Prompt Engineering e vão receber uma Masterclass de Machine Learning Engineering. Ele não, né, no caso, mas eu digo, o pessoal, os alunos ali da visão computacional e da escola de Data Science ali. E o que acontece? A escola de Data Science, muita gente, porque a gente não tem propaganda rolando, né? É muito orgânico que a gente coloca, mas agora tem plano mensal, tem todos os cursos ali dentro, né? Todos os cursos, web scraping, inglês, dashboard, são 10 cursos que tem 200 horas de conteúdo. Não é mais obrigado a estar no plano anual. Eu quero só ver para não arriscar porque eu não posso pagar o preço do anual dela. Cara, dá para fazer o mensal. Agora a gente colocou renovação mensal ou você cancela. Então é sensacional porque tudo que tem ali dentro dos cursos agora da escola, cara, estão todos com essa possibilidade de acesso mensal. Então, quem quiser depois a Masterclass, que dia vai ser, Rafael? Só me fala aí, por favor. Então aí, ó, o convite. A gente está fazendo um teste, viu, galera? Porque assim, a gente vai deixar essa semana, inclusive, porque teve a divulgação por e-mail, acho que o Rafael só mandou e-mail, para a gente ver como que vai ser para a gente lidar com assinatura mensal, que a gente fez no passado, faz 3 anos que a gente não abre assinatura mensal. Quem tiver na assinatura mensal, até domingo, Rafael, na verdade? Nem sei, até domingo, né? Então, quem tiver no domingo, quem tiver assinatura mensal, ela renova automático, 200 horas de conteúdo, então é sensacional. Faz para não alunos? Para não alunos, é que não compensa, Diego, porque que é a questão? Todos esses cursos aqui, ó, você pega, ó, tá aqui já, ó, aprenda qualquer coisa, vai estar aqui dentro. Então, só uma coisa, pessoal que é aluno de visão computacional, vocês receberam isso daqui, vão receber de graça. Guia de freelancing, de graça. Prompt Engineering, de graça. Machine Learning Engineering, de graça, o pessoal da visão computacional. Mas vai tudo para dentro da escola de Data Science. Então, todos esses cursos aqui, todos os cursos, trilha de Python, olha só que legal. Na hora que eu estou falando da escola, temos 2% de bateria. Não tem problema não. Ó, Bootcamp, fora que você tem, são 200 horas de conteúdo, né, cara? Você pega, ó, só aqui são 104 aulas de fotogrametria, visualização, metodologia científica, método HP, teste AB, algoritmo genético, inglês, OpenCV, redes neurais, séries temporais aprofundadas, tudo isso mesmo. Tô com 1% para não interromper, não ferrar minha memória. Eu vou deixar o link, cara, faça uma inscrição aí. Quem quiser ter, não quero fazer um anual, cara, vão ser recebidos, é a melhor opção porque sai bem mais barato, né? Mas assim, não posso ou eu quero testar sem risco nenhum. Cara, tá ali. Mandem pergunta, porque senão vai apagar o MacBook. Fiquem todos com Deus e eu vou abrir a caixinha ali no Instagram. Obrigado demais pela presença. E o Rafael vai compartilhar o material já já. Até mais!